Fala pessoal, hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma mensagem de reflexão, compartilhar um momento de alegria. Eu tenho recebido muitos contatos de pessoas pedindo ajuda com relação à instituição universal, pessoas que estão lá, mas de alguma forma estão se sentindo oprimidas, têm sentido necessidade da palavra, uma palavra mais profunda, né? E essas pessoas têm entrado em contato comigo e eu tenho procurado caminhar com elas, de certa forma, mesmo à distância, mas caminhar sempre estando disponível quando ela me manda uma mensagem, quer tirar alguma dúvida. E recentemente eu recebi um contato de uma pessoa do Rio de Janeiro, um jovem de 19 anos, compartilhou comigo um pouco das suas dores ali, né, a sua luta contra um pecado específico, mas que nas palavras dele eu percebi o desejo de ter um relacionamento sincero com Deus. Mas ele falou que ele não estava conseguindo esse relacionamento com essa profundidade dentro da Universal, e se sentindo oprimido. E aí ele foi procurar ajuda dos pastores de lá, e para surpresa de zero, né, de surpresa de ninguém, o pastor falou que o determinado pecado no qual ele estava lutando, que para ele vencer ele deveria passar mais tempo dentro da igreja, fez o convite, falou que ele tinha um perfil para ser pastor, ou seja, fica dentro da igreja que você não vai pensar no pecado. E aí você já vê um grande problema, porque o ensino da Universal não ensina as pessoas a dependerem de Cristo, mas se dependerem da instituição, a dependerem das reuniões, seja ela o tema que for, a temática que for, porque, como vocês sabem, cada dia na Universal é destinado a uma área da vida. Então, a orientação daquele pastor para esse jovem que queria vencer o pecado, né, e gostaria de profundidade na palavra de Deus, foi: fica aqui dentro, que você vai vencer o pecado. Ou seja, fica dentro da instituição, como se a instituição tivesse o poder de fazer com que as pessoas vencessem o pecado. A instituição, o templo ali, as paredes do templo tivessem alguma mística sagrada, que é isso que eles pregam sobre o altar da Universal, como se aquele altar tivesse algum poder para alguma coisa. E aí, conversando com esse jovem, o que eu falei com ele? Falei: cara, você tem que sair da Universal, você tem que parar de ir lá. E ele falou: olha, eu tenho medo de sair, eu tenho medo das coisas que podem acontecer. Todo aquele terror que é colocado quando a pessoa sai da Universal, que o diabo vai pegar, que o diabo vai vir atrás dela, que vai acabar com a vida dela, todo aquele terror psicológico, né? E eu falei: não, cara, eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo. E aí eu falei para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, comece a fazer uma leitura da Bíblia, procure tirar os óculos, as lentes da Universal com relação à aplicação do que ela está lendo, do que, no caso, ele estaria lendo, para não fazer a aplicação como a Universal faz, sobre sacrifício, sobre essas questões de ofertas e campanhas, mas de deixar o Espírito Santo falar ao coração dele, iluminar a mente dele para o entendimento, né? E aí é o seguinte, eu falei para ele começar a ler o livro de Gálatas e em seguida ler o livro de Colossenses. E ele foi fazer aquilo que eu havia falado para ele, né? E aí ele compartilhou comigo um áudio, né? Lá do livro de Gálatas, Gálatas 2, do capítulo 21, que fala, né, que se as obras da lei, né, justificassem alguém, ou se as obras da lei tivessem o poder de salvar, de perdoar pecados, Cristo
não seria suficiente, ou seria insuficiente o sacrifício de Jesus. E aquilo acabou chamando a atenção dele. A palavra graça, né? De rejeitar a graça. E pessoal, isso é obra do Espírito Santo. Por mais que eu tivesse informações ou conhecimento, eu jamais poderia convencê-lo de qualquer coisa. Ou seja, o próprio Espírito Santo abriu os olhos dele para que ele enxergasse a verdade. E aqui não a verdade do Leandro, mas a verdade do Evangelho. Isso é muito gratificante, porque uma pessoa conseguiu compreender, né, essa preciosidade que é a graça, a dádiva da graça de Jesus derramada a nós. E eu fico muito feliz quando as pessoas entendem e saem da instituição pela razão correta. Porque se ela sai pelos motivos errados, se ela sai por conta de pecado de alguém, de liderança, ela vai parar em instituições exatamente como a Universal, que ela só vai trocar o CNPJ, mas o modus operandi é o mesmo, é a mesma barganha, é o mesmo legalismo. Ela não vive a plenitude do Evangelho. E olha, é muito bom quando as pessoas entendem. E uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a quantidade de jovens desejando um relacionamento com mais profundidade com Jesus. E aí o que eu faço? Qual que é o meu papel aqui no canal? Como é que eu ajudo essas pessoas? Encontrando uma igreja que ela possa congregar, uma igreja bíblica, uma igreja saudável. E foi o que eu falei e falo para todos os jovens. Não existe igreja perfeita, mas existem igrejas que têm uma teologia saudável. Por quê? A igreja deixa de ser perfeita quando você chega, porque você é imperfeito. Assim como você é imperfeito, muitos são imperfeitos. Então a comunidade é uma comunidade de pecadores, mas que estão em sintonia ou no mesmo pensamento de criar um relacionamento com Jesus, um relacionamento saudável e crescente com Jesus, um relacionamento que vai gerar frutos, onde ela vai ser um instrumento, como eu tenho me proposto a ser, tenho me permitido ser um canal de bênção para as pessoas, para pessoas que não conhecem a Jesus de verdade. Então, eu tenho percebido um número muito grande de jovens, e graças a Deus que eu tenho podido ajudar essas pessoas, porque Deus ele tem tido muita misericórdia comigo, tem me dado muita graça, porque, pessoal, é muito difícil fazer esse trabalho. Difícil porque ele requer tempo, e muita gente não tem esse tempo para doar, para dedicar, e a gente caminha com essas pessoas, né? E lógico, de acordo com como eu vou vendo o desenvolvimento dela, aí a gente vai partindo para outras pessoas, mas sempre deixando esse canal aberto, esse link. No meu canal tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, então eu me coloco à disposição das pessoas que querem de fato ter um relacionamento com Jesus. Esse é o meu pagamento, sabe? Esse é o meu salário, a alegria de saber que uma pessoa entendeu essa graça de Jesus, que a partir de agora vai começar a caminhar e crescer no relacionamento com Jesus, e vai ser instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas cheguem também nesse reino, né? Nesse reino sem esse fardo do legalismo que é pregado dentro dessas instituições. Então, você que chegou até aqui no vídeo, eu fico à disposição se você precisar de ajuda. Como eu falei, tem os meus contatos aí, e eu fico à disposição aí para atender vocês e para ajudar vocês e caminhar com vocês, tá bom? Deus abençoe mais uma vez e um grande abraço.